E se eu te dissesse que a história de Noé esconde segredos que poucas pessoas conhecem? Já imaginou que o dilúvio pode ter sido muito mais do que apenas uma grande inundação? E que a arca de Noé pode não ter sido o que todo mundo imagina? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir detalhes que mudarão completamente a forma como você vê essa história. Agora pense comigo, e se um evento parecido estivesse para acontecer novamente? Será que estamos preparados ou estamos vivendo exatamente como o povo da época de Noé? O mundo estava completamente corrompido. A maldade dos homens havia se espalhado por toda a terra e Deus decidiu colocar um fim naquela geração. Mas havia um homem diferente, um homem justo, íntegro e que caminhava com Deus, Noé. Então Deus falou com ele: Noé, construa uma arca porque um grande dilúvio destruirá toda a terra. Agora imagine a cena. Noé recebendo essa ordem e tendo que explicar para as pessoas ao seu redor que deveria construir um gigantesco navio no meio da terra seca, porque uma catástrofe estava por vir. A maioria zombou, riu e ignorou, mas Noé confiou em Deus e começou a construir a arca, seguindo cada detalhe da orientação divina. Aqui fica uma reflexão. Muitas vezes Deus nos dá direções que parecem sem sentido no momento, pedidos que não fazem lógica diante da nossa realidade. Mas Noé obedeceu sem questionar. Quantas vezes deixamos de seguir algo porque não conseguimos ver o propósito na hora? E mais, imagine o tamanho da fé e da paciência de Noé. Ele passou 120 anos construindo a arca. Isso mesmo, 120 anos ouvindo zombarias, sendo chamado de louco, sendo ridicularizado. Mas ele persistiu. Será que teríamos essa mesma perseverança? Agora pense, como Noé sabia quais animais deveria levar? Ele teve que sair caçando? Na verdade, a Bíblia diz que os próprios animais vieram até ele. Deus os guiou de forma sobrenatural. E aqui vem um detalhe impressionante. Deus já estava dentro da arca quando chamou Noé. No hebraico, a forma como Deus diz "entre na arca" indica que ele já estava lá dentro esperando por Noé e sua família. Finalmente a arca estava pronta. Os animais entraram. Noé e sua família entraram e então, algo impressionante aconteceu. Deus fechou a porta. Aqui fica uma reflexão. A porta da arca ficou aberta por anos enquanto Noé pregava sobre o que estava por vir. Mas houve um momento em que a porta se fechou e não havia mais volta. Muitas vezes ignoramos os alertas, achamos que temos tempo para mudar, mas quando a porta se fechar será tarde demais. Se Deus fechou a porta, ninguém poderia abri-la. Isso significa que a oportunidade da salvação não duraria para sempre. E se essa porta estivesse prestes a se fechar hoje, onde estaríamos? E então o impossível aconteceu. A água começou a jorrar do solo, as nuvens se abriram, e uma chuva torrencial caiu como nunca antes visto. 40 dias e 40 noites sem parar. A terra foi completamente inundada, até os montes mais altos foram cobertos. Mas enquanto tudo era destruído, a arca flutuava, protegendo aqueles que estavam dentro dela. Reflexão poderosa. A mesma água que destruiu o mundo foi a água que elevou a arca. Isso significa que a diferença entre vida e morte não estava na água, mas na obediência. O que poderia ser uma tragédia foi o instrumento para a salvação de Noé. E mais, o dilúvio mudou completamente o planeta. Muitos estudiosos acreditam que ele foi um divisor de eras geológicas. A crosta terrestre se rompeu, continentes foram separados, ecossistemas destruídos. Noé sobreviveu a uma transformação radical do mundo. Quantas vezes passamos por períodos de transformação em nossas vidas e não conseguimos enxergar que é Deus nos levando para algo maior? Após 150 dias, as águas começaram a baixar, e um dia, a arca pousou sobre o Monte Ararat. Então Noé fez algo muito importante. Ele ergueu um altar e fez um sacrifício de gratidão a Deus. E foi nesse momento que Deus fez uma aliança eterna com a humanidade. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E como sinal dessa aliança, Deus colocou um arco no céu. Sim, o arco-íris que vemos hoje carrega um significado muito mais profundo. Ele representa a promessa divina de misericórdia e renovação. Quantas vezes Deus nos dá um recomeço e nós esquecemos de agradecer? Noé podia simplesmente ter seguido sua vida, mas ele parou para reconhecer a fidelidade de Deus. E mais, o arco-íris só aparece depois da tempestade. Isso nos ensina que as maiores promessas só se manifestam depois que passamos pela prova. Mas a história não termina aqui. Noé plantou uma vinha, colheu uvas e fez vinho. Sem saber dos efeitos da fermentação, ele acabou se embriagando e ficou nu dentro de sua tenda. Foi então que seu filho, Cam,
viu a nudez do pai e zombou dele. Os outros filhos, Sem e Jafé, respeitosamente cobriram Noé sem olhar para ele. Quando Noé despertou e soube do que havia acontecido, ele proferiu uma maldição sobre Canaã, filho de Cam. Muitas vezes, os erros não começam com grandes falhas, mas com pequenas escolhas erradas. O erro de Noé foi pequeno, mas abriu margem para consequências imensas na história da humanidade. E mais, Cam não foi amaldiçoado por ver o pai nu, mas pela falta de respeito e zombaria. Isso mostra que não são apenas nossos erros que definem nosso destino, mas a forma como reagimos aos erros dos outros. A história de Noé não é apenas sobre um dilúvio. É uma história de obediência, fé e recomeço. Mas, acima de tudo, é um aviso para nós. Porque Jesus disse que, assim como nos dias de Noé, também será nos tempos do fim. As pessoas seguirão vivendo suas vidas, distraídas, ignorando os sinais, sem perceber o que está por vir. E quando a porta se fechar, não haverá mais volta. A pergunta que fica é: estamos preparados? Ou estamos vivendo como aqueles que ignoraram o aviso e viram a oportunidade passar? Pense nisso. Os dias de Noé não foram marcados apenas pela destruição, mas pela indiferença. As pessoas estavam tão ocupadas com suas rotinas que não perceberam o desastre se aproximando. Elas não rejeitaram Deus de forma direta, apenas o colocaram em segundo plano. E quando se deram conta, a oportunidade já havia desaparecido. Quantos sinais ignoramos hoje, acreditando que ainda há tempo? Será que estamos vivendo com sabedoria, ou apenas contando com a ilusão de que amanhã sempre chegará? Noé não esperou ver as nuvens se formarem para construir a arca. Ele confiou, obedeceu e agiu antes que fosse tarde demais. Mas e nós? Estamos esperando a tempestade chegar para só então buscar refúgio? Será que reconheceremos o aviso quando ele vier ou continuaremos vivendo como se nada fosse acontecer? A porta ficou aberta por anos, mas um dia ela se fechou, e aqueles que ficaram do lado de fora perceberam que o tempo havia acabado. Muitos acham que terão tempo para mudar quando for necessário. Mas e se o tempo da mudança for agora? E se os sinais que ignoramos hoje forem os mesmos que nos farão chorar amanhã? A fé de Noé não dependia do que ele via, mas do que ele cria. Ele não esperou sentir os primeiros pingos para agir, porque sabia que Deus cumpre o que promete. A pergunta é: nós realmente acreditamos nisso? A história de Noé não é apenas sobre um homem e um barco. É sobre quem ouviu e quem ignorou. Sobre quem se preparou e quem riu, sobre quem entrou e quem ficou do lado de fora, e no fim, sobre quem foi salvo e quem não foi. Se você soubesse que amanhã a porta se fecharia, o que faria hoje? Se esse conteúdo fez você refletir, não deixe de curtir este vídeo para que mais pessoas possam receber essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui sempre trazemos reflexões profundas sobre temas que podem transformar a sua visão sobre a vida e a fé.